Olá a todos, todas e todes, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Eu sou a Maria, da comunicação da Editora Perspectiva, e nós estamos aqui vivendo aí o segundo ano dessa pandemia, todos de casa, nos resguardando e gravando uma série de vídeos para o nosso canal do YouTube. O vídeo de hoje vai celebrar o lançamento do livro Diásporas Imaginadas, Atlântico Negro e Histórias Afro-Brasileiras, publicado no final de 2020, escrito pelos professores Kim Butler e Petrônio Domingues. Hoje, os professores estarão aqui conosco, junto com Marta Abreu, também professora da Universidade Federal Fluminense, que vão debater os temas elaborados nesse livro. Então, agora eu vou passar a palavra ao Petrônio, o professor Petrônio, que vai conduzir esse debate. Olá a todos, todas e todes, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Editora Perspectiva. Hoje nós vamos celebrar o lançamento do livro Diásporas Imaginadas, Atlântico Negro e Histórias Afro-Brasileiras, publicado pela coleção Estudos em novembro de 2020. Hoje, para essa celebração, nós organizamos um debate virtual em razão de estarmos todos na pandemia. O debate ele tem a participação dos autores do livro e de uma professora convidada, e eu vou apresentá-los agora nesse momento. O livro ele foi escrito por Kim Butler e Petrônio Domingues. A Kim, ela é professora doutora de História no Departamento de Estudos Afro na Universidade Rutgers, em Nova Jersey. Ela tem uma vivência e uma convivência de 35 anos aqui no Brasil. O livro foi escrito por ela e pelo Petrônio Domingues, que é mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo, também com pós-doutoramento na Rutgers, e hoje atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe e dos programas de pós-graduação, tanto em História quanto em Sociologia. A nossa convidada para esse debate, além dos dois autores, é a professora Marta Abreu, professora titular do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do CNPq. Então, em nome da Editora Perspectiva, agradeço a presença dos professores. Passo a palavra ao professor Petrônio Domingues, que vai explicar para a gente um pouquinho o surgimento da ideia e deste livro, e depois todos estão convidados para esse debate. Obrigada a todos. Professora, a palavra com você. Olá a todos e todas, a todos. Olá a todos e todas e todos. É uma satisfação estar participando desse debate, né, em torno do livro Diásporas Imaginadas, Atlântico Negro, Histórias Afro-Brasileiras, livro que foi publicado por mim e a Kim Butler, né? Então, antes de mais nada, quero dizer minha alegria, e para mim é uma honra, satisfação estar participando desse debate com a Kim, historiadora que eu respeito e admiro bastante, assim como dizer a minha alegria também de estar participando desse debate junto com a Marta Abreu, né, uma historiadora que para mim é uma referência, né, uma historiadora que sempre me inspira, sempre serve de norte para eu pensar minhas pesquisas. Então, dizer que hoje é um momento de discussão, reflexão em torno da obra, né? E essa obra, eu quero, antes de mais nada, dizer que ela foi concebida nos idos de 2012 e 2013, por ocasião do meu estágio de pós-doutoramento na Rutgers University, nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey, quando eu tive a oportunidade de passar um ano lá trabalhando em parceria com a Kim. E foi a partir desses nossos diálogos que nós, pensamos em publicar uma obra que, ao mesmo tempo, pudesse discorrer sobre as experiências afrodiaspóricas no Brasil, sobretudo no período pós-abolicionista,
e pensar essas experiências a partir desse cabedal conceitual que é o da diáspora, né? A partir dessa categoria analítica, né, que vem mobilizando a atenção de vários pesquisadores, né, do Brasil e para além do Brasil, né? Então, o nosso intento com essa obra foi justamente buscar atualizar, né? Atualizar esses debates que vêm acontecendo, né, no circuito transnacional e buscar pensar essa categoria analítica, a diáspora, para pensar as experiências afro-brasileiras. Então, o livro está dividido em duas partes, né? A primeira parte toda ela é de responsabilidade da Kim, e a primeira parte ela é dividida em 4 capítulos. Eu quero rapidamente apresentar para vocês aqui. O primeiro capítulo intitula-se Definições de Diáspora, Articulação de um Discurso Comparativo. O segundo capítulo intitula-se Por que Diáspora? A migração do termo da experiência judaica para a africana e a sua utilidade universal. O terceiro capítulo intitula-se A Diversidade da Diáspora, Contribuições para o Desenvolvimento da Teoria Política da Diáspora Africana. O quarto capítulo intitula-se Diálogos Diaspóricos, a Fantasia da África e o Internacionalismo Diaspórico no Carnaval da Bahia. A segunda parte do livro é de minha lavra, e essa segunda parte ela começa com um capítulo, né, intitulado Moisés dos Pretos, Marcos Garvey no Brasil. A sexto capítulo, né, intitula-se A Vênus Negra, Josephine Baker e a Modernidade Afro-Atlântica. O sétimo capítulo intitula-se Como se fosse bumerangue, Frente Negra Brasileira no Circuito Transatlântico. O oitavo capítulo intitula-se Em Defesa da Humanidade, a Associação Cultural do Negro na Arena do Black Internacionalismo. E o nono capítulo intitula-se Agenciar Raça, Reinventar a Nação, o Movimento das Reparações no Brasil. Então, o livro é fruto aí desse esforço, né, conjunto dos autores, né? Nós, enfim, estabelecemos um diálogo a partir de 2012, 2013, esse diálogo se estendeu ao longo aí do tempo, até que em 2018 nós apresentamos o projeto, né, de publicação da obra à Editora Perspectiva, que acolheu o projeto assim, de maneira muito acalorada, e no ano passado a obra então foi publicada. E em função da pandemia, nós não tivemos oportunidade de fazer um lançamento presencial. No entanto, nós estamos promovendo agora esse debate, né, com os autores e com a convidada especial, que é a professora Marta Abreu. Então, espero que vocês, prestigiem a obra, espero que vocês gostem da obra, e espero que vocês prestigiem o nosso debate e gostem do nosso debate. Boa tarde, bom dia, né, ainda. Quase boa tarde a todos que estão aqui, e foi com enorme prazer que eu não só recebi o convite, como logo que eu soube, né, da notícia do livro, eu imediatamente comprei e comecei a ler, e fiquei muito feliz. Eu acho que o livro é muito importante, vem numa hora em que nós estamos precisando, né, de repensar essa história do pós-abolição. Ele avança em pensar a história dos movimentos negros no Brasil, numa outra perspectiva, numa outra chave, é isso que eu quero valorizar muito. No momento, não é, em que vivemos uma luta internacional contra o racismo, contra uma série de recuos políticos conservadores e que desprezam a diversidade, desprezam, né, as lutas identitárias. Então, o livro ele vem e nos dá um respiro, né, um respiro de como a história pode nos ajudar a perceber essas lutas de hoje numa perspectiva transnacional, numa perspectiva atlântica, numa perspectiva diaspórica. E então o momento é muito importante. Acho que é o primeiro aspecto que eu queria destacar, e como ele é bem-vindo, né? O segundo aspecto que eu queria destacar
é que, para a historiografia brasileira... Bom, ainda dentro do primeiro, desculpa estar atropelando, ainda dentro do primeiro, ele tem uma linguagem muito fácil, muito aberta, muito... A diagramação do livro, ele empolga, o livro empolga, e ele, ao mesmo tempo que ele aprofunda, traz uma enorme historiografia para os jovens historiadores e velhos historiadores. Eu anotei alguns livros que eu não conhecia, e, ao mesmo tempo, ele é extremamente didático. E eu acho que essa perspectiva didática também coloca o livro nessa boa hora dos historiadores estarem se abrindo para o grande público, mostrar a importância do historiador para qualquer leitor. E aí, então, é um outro aspecto, né? O segundo que eu quero destacar, e aí é mais dentro do campo da historiografia, e que para o público maior também interessa, porque a historiografia brasileira se construiu muito autocentrada no Brasil. É uma história do Brasil que vem desde o século XIX, construída pelo IHGB, a história do Brasil-nação, e essa marca da historiografia brasileira e do ensino de história, né? Por isso ainda mantém a relação com o grande público, um ensino de história focado numa história do Brasil, ou da Europa, né? Mas as conexões, elas não aparecem em praticamente nenhum assunto. Se você pega qualquer livro de história, dificilmente o aluno tem noção, não é, de que a Revolução Francesa ocorreu quase na mesma época que a Revolução do Haiti, e logo depois as revoltas de escravizados na Bahia, e que a abolição do Brasil logo se relaciona com as lutas antirracistas no mundo. Enfim, a falta de conexões é como se a gente tivesse uma história inteiramente própria, né? E qual é a relação disso direta com o livro? Primeiro que o livro abre, né? Nós estamos no Atlântico, nós estamos na diáspora, a história do Brasil-nação serve hoje pouco para a gente entender a história brasileira e as lutas dos trabalhadores, dos escravizados, dos libertos e da população afrodescendente, e das lutas contra o racismo. Se a gente não entender as conexões, a gente não vai entender, inclusive, as possibilidades de transformação hoje no Brasil da situação em que vivemos. Então, eu quero destacar para esse rompimento dessa história nacional. E, no caso dos estudos afro-brasileiros, apesar, não é, da gente ter tido, né, o livro fala disso, né, antropólogos, desde Herkovitz, depois outros, né, como o próprio Arthur Ramos, paralelo ao Herkovitz, que tentaram, numa perspectiva de buscar africanismos, eles viram a América, né, mas viram a América assim, muito de cima, e a partir do que restou da África, né? Então, essa perspectiva ela não prosperou muito, né? Mas agora sim, mas numa outra leitura, né? Como que os afrodescendentes, os descendentes de escravizados, descendentes de africanos, lutaram fizeram reconstruir as suas heranças num outro contexto. E são vários contextos diferentes. Eu já vou chegar nos contextos diferentes, o que há de semelhante. O livro é fantástico, o tempo inteiro trabalhando com a ideia da identidade e da diferença, do que há em comum e do que há de plural. Como é possível, não é, lidar com o ser brasileiro e ser negro. Eu adoro o Kim quando você usa, não é a dupla consciência, mas a ou pluriconsciência, né? Eu achei isso assim, uma sacação incrível. Mas voltando aqui, para não me perder, onde eu quero chegar, porque os estudos afro-brasileiros, não é? Os estudos da história dos afro-brasileiros, como é o subtítulo do livro, ela também foi muito autocentrada, especialmente no pós-abolição. Quer dizer,
porque eu acho que houve esforço. A gente pode encontrar alguns trabalhos muito importantes sobre os estudos de escravidão, numa perspectiva atlântica e numa perspectiva menos diaspórica, né? Pode até usar a palavra, mas não pensa a palavra. Eu vou esperar o próximo segmento para falar da discussão da diáspora, né? Senão eu vou falar tudo agora. Tudo que eu quero falar, vou falar no momento só, mas eu já estou terminando essa parte. Nos estudos de escravidão, eu entendo que a gente tem trabalhos, né, que destacaram essa condição da montagem do sistema escravista, das próprias revoltas de escravos. Genovese tem um trabalho clássico nos anos 60 ou 70, sobre as revoltas escravas nas Américas. Então, talvez até ligado a esses primeiros antropólogos que pensaram numa América, uma Afro-América. Então, mas principalmente para os estudos de escravidão, a gente tem, porque não dá mais, né, para estudar a escravidão sem essa perspectiva atlântica, realmente não dá. O problema que aí o livro é fantástico, né? Como eu já falei, ele traz uma síntese, ele avança e reflete a síntese, e coloca problemas na síntese, no pós-abolição. E aí talvez seja assim o cerne dos nossos grandes questões, porque o pós-abolição, o que eu estou falando do pós-abolição, após 1888, mas a gente pode até jogar para antes, né, na medida que na perspectiva de emancipações, de escravizados que vão ganhando a liberdade, a questão da liberdade, como fica a população afro-brasileira com a liberdade, e especialmente após a abolição. Esses estudos, então, eles praticamente não existiam no Brasil até 2010, né? Vocês vejam como é importante, quer dizer, o Petroni colocou que Petroni e Kim começaram a pensar nisso no início de 2010, né? 2012. Quando eu entendo que a gente pode mapear esses esforços que vão aparecendo aqui e ali de pensar o pós-abolição. Por que a gente está pensando nisso? Pressionados pelos movimentos negros, pela luta antirracista, porque em função dessa história, agora acho que eu vou conseguir fechar, em função dessa história que pensou uma história do Brasil-nação, uma história do Brasil-nação, o Brasil era assim, né? Os Estados Unidos era assado, com pouquíssimas conexões, e com a construção, né, do chamado mito da democracia racial, se constrói uma comparação após a abolição, até antes da abolição também, qual é a diferença da escravidão nos Estados Unidos e Brasil, mas no pós-abolição se criam duas grandes entidades. Aqui não houve o racismo, como lá, e lá era o racismo. Então, eram duas unidades muito estanques de um Estado-nação. Ora, os movimentos negros, a partir de 2000, não que antes não houvesse toda essa demanda, mas conseguem, né, chegar mais perto das políticas públicas e estabelecer uma série de políticas públicas antirracistas. Acho que Petroni mapeia isso muito bem no último capítulo. Colocam demandas, pautas de pesquisas para os historiadores. E entre essas pautas é exatamente entender o racismo na sociedade brasileira. E aí os estudos de pós-abolição vão começar a crescer. Hoje é um campo que tem um grupo de pesquisa na Ampul, seminários importantíssimos, e não dava mais para estudar, né, o racismo no Brasil sem a perspectiva atlântica, sem a perspectiva da diáspora, que o livro traz de uma forma tão completa. Então, eu acho que, tentando fazer uma síntese, né, o livro avança da gente pensar, romper com a ideia de Estado-nação, pensar que a luta antirracista foi implementada aqui no Brasil de forma muito próxima, em diálogo, em conexão com outras lutas do Atlântico Negro contra o racismo. E aí faz a gente entender muito mais a própria história do Brasil. Não dá, agora eu vou dizer o que eu falei da escravidão, não dá para estudar a escravidão sem o enfoque atlântico, não dá para estudar a história do racismo e a história do pós-abolição sem esse enfoque atlântico que os autores nos trazem e nos brindam
com tantas ideias. E entendo também que o livro traz uma pauta de pesquisas. Acho que tanto a Kim como o Petrônio, nas suas partes, sinalizam isso. Para jovens historiadores, a gente tem aí uma longa pauta de pesquisa para mostrar essas conexões, para mostrar os diálogos entre as lutas dos movimentos negros e as lutas antirracistas, lá e cá, né? Norte-Sul, leste-oeste, incorporando aí a África. Acho que eu falei demais nesse meu primeiro segmento, depois eu vou falar mais de outras coisas. Bom, muito obrigada, Marta, obrigada, Petrônio. Para mim, eu quero também ressaltar que é uma grande honra para mim participar com vocês e realmente colaborar com vocês ao longo de vários anos, né? Na escrita da historiografia negra no Brasil e internacional. Eu quero também fazer um pequeno este parênteses para agradecer a minha tradutora, que é Mariângela Nogueira, que, como vocês percebem, minha primeira língua não é português, então foi ela que foi realmente minha parceira em traduzir a minha parte para o português, então quero agradecer a Mariângela. Bom, como você está colocando muito bem, Marta, essa perspectiva diaspórica muda nossa percepção em maneiras importantes. E, para mim, a minha longa história com o Brasil realmente parte dessa realidade. Porque no meu país, nos Estados Unidos, eu sempre tive a consciência de que a população negra de lá varia entre 12% e 13% da população nacional. Então, para crescer com essa percepção de que você é minoritária, que você não tem aliados, assim, é uma percepção muito isolada, e isso afeta as possibilidades da imaginação, das possibilidades de políticas para mudar a nossa realidade, que ainda estamos vivendo como o legado da escravidão, legado da supremacia branca, né? Mas quando eu cursava a universidade, eu descobri, quase por acidente, o Brasil. Tomei um curso sobre dança afro-brasileira. Eu simplesmente tomei porque eu queria estudar tudo que tinha a ver com afro. Porque eu percebi que eu não sabia nada da minha história. Eu sabia somente o Martin Luther King, que foi a coisa que sempre fala. Assim, a história negra foi ensinada de forma muito reduzida. Então, todo mundo sabia de Martin Luther King e quase mais nada. Então, eu não podia realmente conversar sobre minha própria história. Aí, quando eu estava começando com esses cursos afros, eu topei com esse curso afro-brasileiro, foi quando eu entendi que tinha uma população enorme de descendentes africanos no Brasil. Eu fiquei completamente surpresa e mudou a minha percepção. Porque eu posso ser minoritária nos Estados Unidos, mas tem outras comunidades negras em muitas outras partes do mundo. E isso mudou a minha percepção. Mas mais importante do que isso, começou a mudar a minha análise dos problemas que a gente enfrentava. Porque se a gente somente estuda, analisa os problemas no contexto nacional, não abre as possibilidades que você tem quando você começa a ver o que está acontecendo em várias outras situações. E assim, por isso, eu comecei a interessar por post-abolição. Porque eu digo, o porquê o que o negro tem problemas em tantas situações?
E este foi a tradição de falar de que foi problemática do negro, de que o negro não estava preparado para a comunidade moderna capitalista, que o negro tinha, não sei, vários problemas. Mas quando eu comecei a ver, olha, mas a gente, por que tem tanto problema no Brasil, na Colômbia, no Caribe, em tantos outros lugares? É uma coisa que sugere uma coisa mais sistemática. E faz sentido, né? Porque todos esses países viveram a mesma história de formação na escravidão, formação à base de hierarquia racial, tudo isso. Então, também implica que informa uma base de análises em outros contextos que não são somente nacionais. Eu não estou dizendo que não é importante o contexto nacional, porque sim é, mas a gente tem que ter muita flexibilidade, a gente tem que abrir as ferramentas do acadêmico para estudar do jeito que abre mais a imaginação de percepção. Aí, então, eu comecei a interessar pela questão diaspórica, porque começou a mudar a minha possibilidade de análise e de imaginação. E aí começamos, né? Para mim, essa conexão entre mudar o contexto do nacional para transnacional, diaspórico, e também concentrar nesse momento tão importante em todos os nossos países escravistas de como ia ser o papel do negro na sociedade livre. Isso é um momento crítico. E eu lembro também, eu vou fechar aqui, que uma fala da Lélia Gonzalez, a grande inspiradora, socióloga, né, ativista do movimento negro dos anos 70 e 80, ela escreveu, não sei se eu tenho exatamente toda a palavra certinha, mas ela falou de que a luta do negro no Brasil faz parte da luta de negro internacional. E isso realmente diz tudo, né? De que se isso é certo, como que a gente vai entender isso? E é isso que a gente está tentando abrir a discussão com nossa contribuição com esse livro.